Olá, eu sou Camila Agostini, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Arqueologia. Como combinado, eu venho com esse vídeo compartilhar uma experiência de ensino em tempos que nos desafiam a essa necessidade de reinvenção. O que eu apresento faz parte de um projeto que integra pesquisa, ensino e extensão. É o projeto Campos e Saberes, práticas de ensino interdisciplinar na extensão da sala de aula, que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. E acho que é importante destacar que o objetivo não é oferecer com esses vídeos nenhum tipo de manual ou receita para ser aplicada necessariamente. Professores têm seus programas, seus próprios fazeres, saberes, mas em um momento que foi realmente desafiador, estratégias surgiram. Eu acho que por vezes uma coisa ou outra pode ser adaptada, reinventada, novas práticas podem vir a ser criadas a partir desse diálogo. O que eu apresento a seguir é uma experiência eminentemente prática, experiencial, que se fundamenta na presença. Não abro mão da riqueza dos sentidos, dos corpos, das coisas, de nossas narrativas compartilhadas nos espaços da sala de aula, quando não além dela. A história que eu vou contar hoje é sobre o uso desses recursos no trabalho com os conteúdos curriculares. Se eles nos são tão caros e estamos impedidos de usá-los presencialmente, de forma compartilhada, a minha sugestão é que pensemos em formas de ativá-los à distância. Para isso, não sou favorável a ficarmos agarrados às máquinas. Talvez encontros virtuais sejam suficientes e o mundo no entorno seja a verdadeira matéria-prima para estudo e trabalho. Essas são reflexões que venho compartilhando com alguns colegas e artigos devem vir na sequência. Em particular, chamo a atenção para um que o professor de Geografia Lício Caetano, da Universidade Federal Fluminense de Angra, anunciou e tem belas e importantes palavras para vir por aí. Gostaria ainda de enfatizar duas coisas que foram ditas no vídeo introdutório. A primeira é essa, de uma base prática, experimental, a dimensão experiencial da proposta. A segunda é ressaltar que a arqueologia tem para oferecer, a partir dos seus fazeres, recursos que podem ser aproveitados por outras disciplinas do ponto de vista da educação. Como vários autores vêm fazendo no campo do patrimônio, da educação ambiental, da literatura, das ciências do lixo e outros. Mas esse é só um parêntese. Vamos ao caso. Como mencionei no vídeo introdutório, nesse primeiro caso, uma semana antes do início das aulas, eu fico sabendo que eu teria 45 alunos matriculados na disciplina de cerâmica arqueológica, de laboratório de cerâmica arqueológica. E agora uma pausa para uma manobra radical. Vocês me permitam um uso de baixo nível tecnológico para esta manobra, para prosseguirmos com a nossa história. Adiante. Antes de seguir com o drama, mais um parêntese sobre ética e tecnologia. Para usar imagens no processo de como decorreram os sentidos, os corpos, as coisas e as narrativas no espaço da sala de aula, quando não além dela, eu teria que pedir autorização de uso da imagem aos 45 alunos, que mal respondem mensagens em tempos de aula, imaginem em tempos de pandemia. Não vou entrar nos detalhes dos bastidores, mas fato é que o recurso efeitos artísticos do Word foi utilizado para que eles não pudessem ser visualizados.
Então, peço a paciência de vocês e um pouco de imaginação com as imagens desse vídeo. Elas serão plenas de efeitos especiais. Melhor dizendo, de efeitos artísticos do Word. Desafio por desafio, voltando ao desafio do tempo da disciplina, duas foram as estratégias. A primeira, operacional e logística. A segunda, de condução do conteúdo propriamente. Vou comentar brevemente a primeira e me deter com mais detalhes na segunda ao longo desse vídeo. O comentário sobre a primeira questão logística, como podem ver, é o espaço para a aula no Laboratório de Arqueologia na UERJ, com a turma, no caso, aí todos juntos para fazer a foto, faltando ainda 10 alunos. Uma disciplina como essa se subentende que, além de parte do conteúdo ser técnico e teórico, boa parte, se não a maior, é de prática, de identificação e reconhecimento de materiais, elementos, técnicas relacionados à manufatura das cerâmicas, o que implica material sobre a bancada, equipamentos, coisas assim. A primeira decisão, com base no dado de realidade de que seria impossível ir adiante com 45 alunos nesse espaço, foi procurar outro espaço para dividir a turma em 2 grupos. A ideia foi que, em uma sala de aula, metade da turma desenvolveria estudos dirigidos, respondendo e elaborando perguntas com base em textos, ou seja, refletindo teoricamente sobre as formas de interpretação das cerâmicas arqueológicas. No laboratório, a outra metade da turma faria uma sequência de pesquisa simulada, com experimentações e exercícios de análise laboratorial. A professora ficaria entre a sala e o laboratório, ao longo dos 50 minutos do tempo de cada aula. Uma realidade tragicamente conhecida pelos colegas do ensino básico. Houve perdas? O conteúdo não foi apresentado plenamente? É claro que houve perdas, mas tiveram muitos ganhos também. A primeira medida para tentar realizar o plano foi buscar outro espaço e parceria. Foi quando se iniciou uma grande parceria com o Instituto de Artes. Digo grande, primeiro, pela linda contribuição e também pela enorme expectativa que fiquei depois dessa experiência para o que podemos fazer mais. A professora Isabela Frade, ceramista com especialidade em cerâmicas marajoaras, imaginem só, nos abriu as portas do Laboratório de Cerâmica do Instituto de Arte e nos indicou duas preciosidades. Suas parceiras e ex-alunas, a doutora pelo Instituto de Artes Isabel Rene e Letícia Saraiva, mestre também pelo Instituto de Arte da UERJ. Ambas me auxiliaram como colaboradoras, acompanhando algumas das aulas que aconteceram no laboratório, amparando meu ir e vir entre uma sala e outra. O local para o estudo dirigido foi um dos auditórios, com suas cadeiras rígidas fixadas, enfileiradas. Nesse caso, o grupo foi orientado para se apropriar da mesa grande, como equipe, buscando sempre criar a possibilidade material para o trabalho em grupo, mesmo no auditório. Voltando com a condução do conteúdo propriamente dito, para o caso das aulas que aconteceram nos laboratórios de arqueologia e, eventualmente, no Instituto de Artes, a primeira providência foi acatar uma sugestão da professora Isabela e seu conhecimento como ceramista e professora, em não comprarmos argila de papelaria. Gastamos um pouco mais e compramos argila de boa qualidade. A diferença de preço não era tão maior e a qualidade no manuseio foi logo sentida, especialmente para usarmos experimentos com antiplásticos. Fizemos uma busca, todos ajudaram, fizemos uma vaquinha. Nessa hora, muitos ajudam muito. Fomos em comitiva, eu mais 2 alunos, comprar argila em local escolhido.
claro, na hora do almoço. Quem faz trabalho de campo está acostumado com esses imprevistos. Os alunos começaram a sentir o gosto da brincadeira. Mensagens eram enviadas para o grupo que ajudava a comitiva, acompanhando em tempo real a espera pela compra do produto. Materiais apostos, argila, um pedaço de tijolo para fazer a vez do caco moído e conchas para serem triturados como antiplásticos. Alguns outros instrumentos para triturar, outros que foram sendo trazidos no andar da carruagem. E qual foi a proposta final? A proposta partia da ficção, ou melhor, de brincar com elementos de ficção. Sendo mais específica, o laboratório foi territorializado em 3 grupos de mesas. E aos alunos que ocupavam o laboratório, durante essa etapa, foi pedido que eles se dividissem em 3 grupos, escolhendo cada um desses territórios, sendo que cada um possuía uma temporalidade e um contexto diferente. Um grupo seria de ceramistas de 3.000 anos atrás, em contato com o sambaquis. Outro, ceramistas do século XVIII. O terceiro, ceramistas contemporâneos tradicionais. Não havia tempo para aprofundar ou formular uma pesquisa sobre os grupos, o que pode ser feito em uma outra ocasião. Era apenas um mote fantasia, alegorias lúdicas, contextos abertos, os quais, ao longo da atividade, eles iam se modelando enquanto grupo produtor, enquanto indústria ceramista no seu tempo e espaço, usando apenas a imaginação livre. Respondendo a perguntas enquanto grupo como: produzem para que fim? Respondem aos interesses de quem? Há diferenças na produção de ceramistas de um mesmo grupo? Alguma estética os define? Produzem para vender, para rituais, para uso próprio? O único elemento que foi definido pela professora, a priori, e exclusivo para cada grupo foi o antiplástico, que foi experimentado e a massa, depois de temperada e manuseada entre os colegas para ser sentida, percebida. Ceramistas sambaqueiros só usaram conchas. Ceramistas setecentistas só usaram o caco moído. Ceramistas contemporâneos tradicionais usaram os 2 misturados. Todos 3 foram triturados e peneirados, sendo seu tratamento, tamanho, granulometria, etc., uma escolha individual de cada ceramista. Verdade que também muito atropeladamente pelo curtíssimo tempo para a experimentação. Se todas as práticas foram apenas um prenúncio de aprendizado, foram também como uma tomada de consciência, um reconhecimento de suas possibilidades. Quando se tem o reconhecimento de cada um desses elementos e práticas, ainda que superficialmente, mas de forma agregada a um conhecimento mais abrangente, ancorado, por exemplo, à prática de pesquisa ou à análise e à experimentação das etapas de manufatura e uso das peças, que nesse caso se confundiam com o tempo dos próprios sujeitos objetos de estudo, acontece assim uma simulação de tempos e saberes que se processam simultaneamente. Aqui, o resultado do primeiro dia. Amparados pela terminologia arqueológica para a cerâmica brasileira, bem como outros livros e manuais com terminologias, descrições e imagens sobre técnica e fabrico da cerâmica. Além de preparar o antiplástico e a argila, as peças foram manufaturadas, sempre mantendo o diálogo entre o grupo, sem perder de vista as questões iniciais que contemplaram todas as etapas do processo de fabrico. Para garantir que a decoração plástica, por exemplo, fosse impressa dias depois da produção das peças, em aula seguinte,
As peças foram bastante umedecidas e vedadas em sacos plásticos, medida que se mostrou eficaz para a continuidade do trabalho. Nossos artesãos, amparados pela Isabel Henning, aprenderam como ceramistas sovam a massa e como apoiam a peça da melhor forma em suas mãos para poder decorá-las, quase como continuidade do próprio corpo. Num retorno do auditório, quando entrei no laboratório certa vez, foi um barato ver o balé de vários braços fazendo girar as peças no ar, experimentando a expertise de ser ceramista que a Isabel havia acabado de ensinar. Ao fim desse dia, já tínhamos 3 grupos completos. Após sua secagem, faltava um passo ainda no ciclo da vida útil das peças: imprimir marcas de uso nelas. Marcas de uso por atrito e por absorção de resíduo. É claro que essas marcas, ou a maioria delas que identificamos nas cerâmicas, são referentes a usos corriqueiros, muitas vezes microscópicos. A questão aqui é chamar a atenção para a existência desse tipo de vestígio, seu potencial de estudo e formas de registro, ainda que no campo das possibilidades. Então, Letícia Saraiva, que também nos brindou com um grande presente de conhecimento e trocas, com sua experiência junto às paneleiras no Espírito Santo, produtoras de um tipo de panela muito semelhante às que encontramos em sítios históricos, nos auxiliou na dinâmica vapt-vupt dos registros fotográficos, enquanto o pessoal saía por aí a imprimir usos aos seus bens. Todos os objetos registrados com fotografia ganharam um número. Nesse momento, havia então uma mudança na perspectiva da prática experienciada, da experimentação do ciclo de vida das peças para os procedimentos de análise no laboratório, para a sua vida enquanto vestígio arqueológico. Enquanto isso, nunca é demais lembrar, a outra metade da turma estava bravamente destrinchando um guisado, fazendo textos dialogarem, formulando perguntas, respondendo a outras. Depois, claro, começamos tudo de novo, invertendo os grupos nos espaços e nas tarefas. Mas antes disso, ainda estamos na metade da história. De volta ao laboratório, agora os alunos chegam e encontram uma nova organização das mesas no espaço da sala. Elas agora estão todas encostadas na parede, com as cadeiras fazendo um círculo por dentro, deixando um vão no meio do laboratório. E os alunos, sentados nas cadeiras com seus potes nas mãos, são então convidados a dar um salto no tempo. Irmos todos juntos para o ano de 5087 depois do presente, quando formamos uma única e grande equipe com vários especialistas. Claro que antes foi feita uma espécie de preparação psicológica, lembrando a eles o que eles estavam fazendo ali. Perguntei, em tom de brincadeira, se eles eram colecionistas, artistas plásticos, se ainda estavam no ensino médio, o que estavam estudando, o que afinal estavam fazendo ali, coisas assim. Depois vinha com essa conversa de dar um pulo todos juntos no tempo e que iríamos a um futuro distante, que para ir num futuro distante ninguém precisava carregar nada. Tudo isso para abrir um pano no vão, quero dizer, no chão, e pedia para que todos quebrassem suas peças, formando nosso sítio arqueológico, com um contexto totalmente perturbado, embaralhando ali os tempos. Escavação realizada, lençol dobrado, equipe de grandes especialistas reunidos para lidar com aqueles materiais que sabíamos ser de contextos diferentes. Agora, as mesas se reúnem
no centro do laboratório para promover a análise dos materiais. Claro, os antigos ceramistas sambaquieiros, em 5087, terão outra expertise e tiveram que procurar, em meio aos frangalhos das peças, as peças dos outros. O antiplástico, como diagnóstico, foi rapidamente acionado na separação dos grupos, junto com "essa peça era minha, toma aqui". Muitos ainda se lamentavam a perda do pote que já tinha alguém para quem ia presentear, o outro que já tinha até dado o nome à tigelinha, coisas assim. Agora começavam a olhar os potes de outra maneira, mais arqueológica, por assim dizer, talvez bem menos afetiva. Aos poucos, os conjuntos iam se formando ou se reconfigurando. Após a identificação dos conjuntos, tendo os antiplásticos como principal elemento de diagnóstico, passaram ao exercício de remontagem e de definição de número de peças e de número de fragmentos. Até que, por fim, as coleções eram dadas por definidas, apresentando a coleção da cerâmica de contato de Sambaqui de 3.000 anos. A cerâmica do século XVIII e a cerâmica de grupo ceramista tradicional contemporâneo. Foi assim que, sem amostras arqueológicas disponíveis para as aulas, os alunos puderam observar e identificar elementos da produção das cerâmicas, exercitando o olhar nos fragmentos produzidos por eles próprios, ou mesmo na ausência de elementos que eles não podiam produzir, mas que estavam nos manuais e nos livros, com o auxílio de tabelas de análise que orientavam o olhar e a busca. Quando foi feita a troca dos grupos, de quem estava no auditório e no laboratório, a narrativa para o segundo grupo foi diferente. As peças não foram quebradas. Eles já esperavam por isso. Depois de ouvir o pequeno trauma dos colegas, as peças deles foram confiscadas. Ao primeiro clamor de "como assim?", a explicação de que pesquisadores tinham levado para o museu ou para a própria universidade e que agora as peças faziam parte de um acervo que eles poderiam consultar quando quisessem, mas que não pertencia mais a eles, que era um bem público, os fez calar com sorrisos de cumplicidade de nossa forma de agir no mundo. Esse grupo, alijado de seu patrimônio, analisou os vestígios fragmentados do grupo anterior. Demoraram um pouco para se darem conta de que não eram os seus próprios potes esfrangalhados, procurando sobre a mesa por eles. Começaram a questionar, mas meu pote não está aqui. Só então foi quando se deram conta de que estavam trabalhando com os fragmentos do outro grupo e quando souberam que tinham virado acervo. Essa foi a pequena grande aventura de usar sentidos, corpos, coisas, espaço, narrativa como elementos para potencializar um conteúdo programático e uma situação de crise. O resultado do trabalho realizado no auditório foi um dossiê com cerca de 25 páginas e as respostas elaboradas pelos alunos acerca de debates sobre as interpretações das cerâmicas arqueológicas. Na verdade, eu acho que poderia fazer um compartilhamento só sobre a dinâmica desse estudo dirigido, que também se mostrou bastante rico e frutífero, no meu entender. Valeria uma outra história só sobre essa dinâmica. A disciplina teve um momento introdutório, com aulas preparatórias expositivas para toda a turma, onde foram apresentados princípios e elementos básicos para análise e interpretação da cerâmica arqueológica. Depois dessa tourada aventurosa, quando o programa curricular já estaria a princípio cumprido de um modo compactado, os alunos tiveram a oportunidade de escolha
entre aprofundar o conhecimento técnico de análise das cerâmicas com a simulação do exercício de trabalho de bancada ou trabalhar em colaboração ao trabalho de conservação no resgate do Museu Nacional. Outra preciosa parceria com as professoras Ângela Rabelo e Neovânia Guetti, atuando em um fronte tão importante, reconhecendo as peças e suas necessidades em um contexto de calamidade e também de superação. Parcerias e espaços que nos aguardam, espaços que podem ser pensados e podem falar para além da fala do professor, para além da fala dos alunos também, podem fazer cruzar junto a essas falas imaginações, potências criativas, leituras críticas, afetos e quem sabe o que mais. Para a despedida, uma foto da turma completa, ou quase, no seu modo ninja. Deixo aqui embaixo uma indicação de como citar esse artigo prematuro que saiu em forma de vídeo. Um grande abraço.